Fala galera, Gui Teles na área e vou iniciar um novo quadro aqui no canal, onde todos os sábados eu vou trazer um vídeo para você explicando exatamente como que funciona a análise gráfica. A gente sabe que a análise gráfica é uma das pilares para quem quer investir nas criptomoedas, para quem quer investir no Bitcoin. É super interessante e muito vantajoso que você saiba análise gráfica. E exatamente no vídeo de hoje eu vou te mostrar a importância de você saber ler o preço do ativo, seja qual for. Aqui a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar de criptomoeda, então é super importante que você saiba ler o preço desses ativos. E antes da gente começar, eu gostaria de falar para você que o Bitcoin é uma criptomoeda que foi criado em 2009 e desde então ele tem sido amplamente adotado como meio de pagamento e como investimento ao redor do mundo. Por grandes empresas a gente tem a adoção. A gente vê que empresas como Microsoft, PayPal, a Visa, entre outras empresas, já aceitam Bitcoin como meio de pagamento. E a gente sabe também que algumas grandes empresas como BlackRock, MicroStrategy, Grayscale, são grandes empresas que também já investem nesse setor. E se a gente for olhar, até mesmo os grandes bancos já têm interesse nesse tipo de ativo, exatamente no Bitcoin. E esse interesse pelo Bitcoin, ele tem crescido nos últimos anos devido ao seu potencial de valorização, devido à sua segurança e também devido à sua descentralização. Saber interpretar o gráfico do preço do Bitcoin ajuda o investidor, ajuda você a tomar decisões mais assertivas. Se você quer investir nesse meio, você precisa realmente você precisa, não é simplesmente um luxo você saber interpretar o preço na tela, você saber interpretar o gráfico. É uma necessidade que você tem, principalmente quando a gente fala que você precisa de duas coisas para você investir nesse mercado. Primeiramente, você precisa saber um padrão, tendência, você precisa entender como que aquele ativo se movimenta. Você olhar para o gráfico do preço, ele vai simplesmente mostrar para você a evolução, o que o ativo ele tem em comum ao longo dos últimos tempos, qual que é o padrão que aquele ativo ele forma, qual que é a tendência que aquele ativo está naquele momento. Por exemplo, o investidor pode observar dentro do Bitcoin que existem alguns padrões que são comuns nele. Por exemplo, um padrão onde a cada 4 anos a gente tem movimentações de alta, a gente fala bull run do ciclo, durante 2 anos. Isso é um padrão do BTC. A gente tem isso em toda a história, que desde que a gente tem o halve ali, a gente sempre tem eventos de subida de bull market durante um período de 2 anos. Isso é padrão. Olha só, de 2011 a 2013, 2 anos. De 2015 a 2017, 2 anos. De 2019 a 2021 também foram 2 anos. Então, o primeiro ponto é você conseguir identificar esses padrões. E o segundo ponto que a análise do preço ela pode trazer para você é simplesmente para você tomar uma decisão mais assertiva de comprar ou de vender o ativo simplesmente olhando para o gráfico. O gráfico do preço, ele ajuda o investidor a tomar essas decisões de compra e de venda, sem que ele tenha uma venda nos seus olhos. Por exemplo, um investidor pode observar que o preço do Bitcoin está chegando em um nível de resistência, onde dificilmente ele vai ultrapassar aquela região. E nessa região, ele realizar uma venda. Como ele pode observar também que o preço está chegando em uma determinada região de suporte, ou seja, uma região que será improvável dele passar para baixo. Tem uma probabilidade do preço reverter nessa região. Então ele pode realizar uma compra, como exatamente nesse caso que o preço bateu e voltou na resistência. Ou até mesmo nesse caso, onde bateu e voltou no suporte também. Ou seja, você saber a análise gráfica, você consegue identificar essas duas coisas ao longo do ciclo. Interpretar gráfico de preço pode ser uma tarefa difícil
no começo, mesmo para os investidores mais experientes, tem investidores que não gostam da análise gráfica porque ela parece ser difícil você entender o gráfico, você entender aquele comportamento que acontece. E isso se deve ao fato de que o gráfico do preço pode ser complexo. A gente pode ter uma análise muito complexa, com muita informação, muitos padrões. E algum dos principais motivos pela qual muitos investidores têm dificuldade de aprender análise gráfica, de identificar padrões, de identificar tendência, é exatamente essa complexidade. Esse é o primeiro passo com que bloqueia que as pessoas entendam a análise gráfica. E, obviamente, a falta do conhecimento, o investidor com falta de conhecimento, obviamente, ele não vai conseguir interpretar uma análise gráfica. E tudo isso pode dificultar com que o investidor entre nesse mundo de análise gráfica, que seja um analista gráfico antes de tomar a sua decisão. Obviamente, a gente tem outros fatores que possam fazer com que as pessoas não tenham uma análise gráfica, não saibam fazer uma análise gráfica, que é como incertezas do mercado cripto, volatilidade, por exemplo. Muitas pessoas se espantam quando olham para o preço do BTC, para o preço do Bitcoin, e vê que teve uma grande movimentação, tanto para cima ou até mesmo uma movimentação para baixo. Então, olhar o preço do ativo pode trazer também uma dificuldade para essas pessoas. Sem falar que a gente vai ter aquelas pessoas também que têm obesidade mental, que são as pessoas que estudam muito e não conseguem aplicar, não conseguem colocar em prática, elas sabem toda a teoria, só que elas não conseguem tomar uma decisão, elas não conseguem ser um investidor assertivo. Todas essas informações, se você receber, se você aprender elas sem um método, sem uma maneira certa de você aplicar, obviamente vai ser difícil você conseguir ter sucesso dentro do mercado financeiro. Mas existe muitas ferramentas e muita técnica para você poder usar isso e tirar proveito, ser um investidor mais consciente e ter operações mais assertivas no mercado. E alguma das maneiras para você conseguir chegar nessa análise técnica, primeiro passo é você estar aberto para aprender uma análise técnica, interpretar o preço, aprender a identificar tendências, aprender a identificar padrões daquele ativo. Cada ativo ele vai se comportar de uma maneira diferente, então você tem que aprender sobre aquele ativo. Alguns exemplos de indicadores que você pode usar e que eu gosto bastante são médias móveis, são osciladores de força como o RSI também. Isso tudo configurado no gráfico com certeza te ajuda a tomar essa decisão. E um outro ponto também é você saber ver linhas de tendência, você entender que sentido o mercado está indo, ele está indo para cima, ele está indo para baixo, para isso você jogar a favor do mercado. Não tente ir contra o mercado, sempre vá a favor do mercado. Se a movimentação for para cima, cara, abra uma operação comprada. Se a operação for para baixo, abra uma operação shortando. Isso são alguns fatos que vai te ajudar ao longo desse processo. Óbvio que você ter ali o dia a dia, você vai começar a identificar padrões gráficos, você vai começar a identificar volumes específicos, oportunidades de compra e de venda quando você está operando aquele ativo com mais frequência. E o mais louco disso tudo é que você tem ferramentas gratuitas para te ajudarem a fazer uma análise técnica, uma análise gráfica. Você não precisa pagar nada por isso. Hoje a gente tem a ferramenta TradeView. Eu não ganho nada para falar da ferramenta TradeView, mas é simplesmente uma ferramenta incrível que te entrega todas essas ferramentas como RSI, como médias móveis, para você conseguir ler a movimentação do preço e tomar uma decisão mais assertiva. Obviamente, você precisa de experiência, você precisa de saber como que é a regra do jogo, entender como que o RSI funciona, entender quais são os padrões gráficos. Por esse motivo,
eu criei esse quadro aqui no canal, onde eu vou estar trazendo esse tipo de informação para você, informações que ajude iniciantes a começarem a fazer uma análise gráfica, a saber como analisar o preço do ativo. Eu sei que tudo isso que eu falei aqui parece difícil demais, mas eu já estive aí desse lado, esse lado de quem estava aprendendo sobre o mercado cripto. Hoje eu estou do lado de cá ensinando e hoje eu tenho alguns meios para fazer isso, eu tenho algumas ferramentas, eu tenho um canal aqui dentro do YouTube, onde eu tenho esse quadro que eu estou criando para vocês, exatamente para explicar como que funciona a análise gráfica, e eu também tenho um grupo exclusivo no Telegram para os meus seguidores aqui do canal do YouTube. O grupo é 100% gratuito, você não paga nada por ele. E o melhor, é um grupo onde é um chat, onde permite que você troque mensagens diretamente comigo. A gente tem um contato mais próximo, as suas dúvidas e as suas sugestões terão respostas muito mais rápidas dentro desse grupo no Telegram do que aqui mesmo nos comentários do YouTube. Às vezes leva tempo para eu receber o comentário, para eu ver o comentário e para eu responder o comentário para você. Lá dentro do canal do Telegram você tem esse acesso direto. Lá você ainda encontra outras pessoas com o mesmo objetivo que você, para você poder conversar. Eu nem gosto de chamar de grupo ou de canal no Telegram, eu gosto de chamar como chat no Telegram, porque é literalmente um local de meio de troca, onde você pode trocar suas informações com outras pessoas também. Você pode ter acesso a conteúdos exclusivos que eu não posto aqui dentro do YouTube. Por quê? Dá trabalho a gente gravar um vídeo, a gente editar um vídeo, e lá no Telegram é super rápido escrever uma mensagem, é como você mandar um WhatsApp para alguém. Hoje, o grupo ele é 100% gratuito. Eu não sei se vai ser assim para o resto da vida. Eu não sei se o grupo vai continuar sendo gratuito ao longo de toda a minha jornada aqui dentro do YouTube. Se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, que é exatamente esse canal onde a gente consegue ter essa troca, essa comunicação, no primeiro comentário aqui do vídeo tá fixado o link do canal do Telegram. É só você clicar nele que você vai cair dentro do grupo. Lá a gente pode trocar essa ideia. Lembrando, o grupo é 100% gratuito, você não vai pagar nada por isso. Então, se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, desse chat onde a gente consegue trocar ideia, clica no botão aqui abaixo que eu te vejo lá dentro, beleza? E no próximo sábado a gente vai ter mais vídeos sobre esse quadro de como interpretar o gráfico do preço, seja o gráfico do preço do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, beleza? Tamo junto, até mais e eu te vejo no sábado que vem. Valeu!